não é? E aí aqui eu quero abrir o parênteses e tocar na questão do meio ambiente. Não é? Então, nós tivemos todos esses incidentes ocorridos em cima de desmatamento / queimada. Então, uma coisa nós temos que fazer um meia-culpa. Os meses de agosto, setembro e outubro, na área ali da Amazônia, sul do Amazonas, né? Vamos colocar assim, norte de Mato Grosso, Tocantins, sudeste do Pará, né? É a época de seca. Né? Então, todos os anos é igual ao 7 de setembro, ocorre queimada. A gente já sabe, todo ano tem 7 de setembro. Né? O pessoal vai desfilar, vai não sei o quê, é a mesma coisa, todo ano tem queimada. Então, o governo, em todas as suas esferas, ele tem que estar pronto para coibir a queimada que é ilegal e o desmatamento que é ilegal. Tá? E dizer que nós estamos fazendo o nosso trabalho. Tá? Ao mesmo tempo, nós temos que mostrar o que nós somos em termos de meio ambiente. Nós somos o país com a legislação mais avançada em termos de meio ambiente. Tá? A nossa agricultura, que é um dos nossos carros-chefe, ela é 4.0. Ela é sustentável. Né? Ninguém mais do que o nosso produtor rural sabe que ele tem que proteger aquele solo, porque aquele é o ganha-pão dele. Né? E dá gosto quando a gente passa nas nossas grandes plantações, não é? Vermos a preservação das matas ciliares, não é? Que a gente não vê, obviamente, em outros países. E lembrar também que existe muita confusão. Há confusão entre o que é o bioma Amazônia e o que é a Amazônia legal. Não é? O bioma Amazônia é a floresta tropical. E a Amazônia legal, ela abrange a área de cerrado, porque ela abrange o Mato Grosso, abrange Tocantins, abrange Maranhão. Não é? Então, são áreas de cerrado. E grande parte dessas queimadas ocorrem nessa área. Não é? A gente sabe também que a Amazônia ainda é um faroeste. E nós, aqui do Centro-Sul, temos nossa culpa nisso, porque nós vivemos de costas para lá. Não é? Muito pouca gente conhece a realidade amazônica. E lá, 3 figuras andam: o madeireiro, o grileiro e o garimpeiro. Podem ser 3 pessoas diferentes ou pode ser os 3 numa só. Não é? Essa turma tem que sobreviver. Então, a nossa área de assistência técnica, a área de assistência técnica rural, ela tem que acabar com a queimada. Porque a queimada o cara aprendeu com o avô e com o pai. É a forma dele preparar a terra. Então, nós temos que dar assistência técnica a esse homem do campo lá. Ao mesmo tempo, fortalecer, não é, o desenvolvimento sustentável das populações ribeirinhas, não é, que estão espalhadas pela Amazônia. E é importante olhar, quando a gente olha a foto da NASA, né, é nítido, a gente olha o norte da Argentina queimando, Paraguai queimando, Bolívia queimando, alguma coisa do Peru queimando, e o nosso arco de fogo, ele pega ali o norte do Mato Grosso, sudeste do Pará, alguma coisa do Tocantins. Se cruzar, não é, um paralelo ali pela região de Humaitá, sul do Amazonas, pegar a parte da Terra do Meio, não é, um pouco ao norte ali da região de Castelo dos Sonhos, no Pará, dali para cima, as únicas luzes que se veem são de Manaus e de Belém. O resto tudo é selva. Então é isso que nós temos que conversar, temos que mostrar. Não é? Hoje eu fiquei muito satisfeito ao ver o ministro Ricardo Salles, não é, colocando isso de forma muito clara. Ele está indo aos Estados Unidos agora, né, não sei se amanhã ou depois da manhã, dali ele vai para a Europa, exatamente para conversar esses assuntos e a gente começar a se entender, não é, e mostrar o que o país é em termos de preservação. Vamos lembrar que a nossa legislação diz que na Amazônia qualquer propriedade só pode desmatar 20%. 80% tem que estar preservado. Aqui, no bioma Pampa, é 20% preservado e 80%, né, desmatado. Então, nenhuma outra legislação do mundo é tão, digamos assim, tão ajustada. E temos, obviamente, a questão das cidades, que é o saneamento. Né? Nós ainda estamos jogando esgoto in natura nos nossos rios e mares. Né? Então, isso é algo que é o investimento a ser feito e nós temos que atrair também nessa área o parceiro privado. Os governos federais, estaduais e municipais não têm recurso, né, para investir nessa área, tudo aquilo que necessita ser investido. E existe aquele velho aforismo, né? Político não investe em esgoto, que esgoto passa por baixo da terra, ninguém vê. Né? Mas nós temos que trabalhar nisso aí, não é, vice-prefeito? Né? Não podemos fugir disso aí. Né?
O Brasil no mundo, né, eu tive a oportunidade de ir a Washington e Pequim no primeiro semestre, né, então vi a importância que os demais atores colocam para o nosso país e as oportunidades de desenvolvimento que temos aqui. E nesse contexto de acirramento das tensões, o Brasil tem um papel muito bom. O Brasil tem que ser pragmático e flexível, né? O Brasil tem que auxiliar no apaziguamento das tensões entre China e Estados Unidos. Tensão entre China e Estados Unidos é ruim para todo mundo. Então o Brasil se dá bem com os dois, né? Vamos usar o nosso jeitinho e trabalhar bem os dois lados. É muito importante isso aí, né? O resgate da vocação comercial do Mercosul, já estamos avançando em negociações com o Japão, com a Coreia, com o Canadá, né? Assinamos o acordo ali com Luxemburgo, Liechtenstein, etc. e tal. Então, esse êxito precisa também ser transmitido internamente, né? Infelizmente, parcela da nossa imprensa, o tempo todo ela publica que o copo está meio vazio, né? Nunca que o copo está meio cheio. Então, nós temos que começar a conquistar esse espaço aqui dentro do nosso país, tá? E aí que eu destaco a questão da Alemanha. A Alemanha é a principal economia europeia, né, e a quarta maior economia do mundo. É o primeiro parceiro comercial que nós temos na Europa, né? E, conforme foi colocado aqui, é o 04. É China, Estados Unidos, Argentina e Alemanha, né? Importante investidor no setor industrial. A Alemanha é uma potência industrial, né? A gente nos criamos, né, vendo tudo aquilo que veio da Alemanha para cá, né? Eu lembro quando eu cheguei aspirante, lá em Cruz Alta, né, eu e Muniz, o gonômetro bússola de pontaria era Zeiss, né? Então, preciso, não ficava torto. Aí veio o da DF Vasconcelos, passou a dar problema, né? Então, o canhão 75 milímetros com sua luneta, precisão, parecia um tiro de fuzil aquele canhão. Onde você botava o tiro, era lá, né? Fabricado em 1938, 40 anos depois ele funcionava à perfeição, né? E isso, a Alemanha é exemplo. Então, é esses exemplos que nós temos que nos juntar, né, e temos que aproveitar o melhor disso aí, tá? Já entrar no setor de infraestrutura. Então, desembarquei no Salgado Filho, não reconheci. Agora é Porto Alegre Airport, né? Mudou. É outro aeroporto, né? Infelizmente, agora, né, minhas viagens, eu uso a aeronave da Força Aérea, por força, né, e da função, né? Não tenho usado aviação comercial, mas eu acho que eu vou dar uma fugida um dia só para descer aqui no Porto Alegre Airport, né? Está entrando aí firme na área de logística, vai entrar no leilão de petróleo e gás, né? Então, é importantíssimo, né, essa atividade das senhoras e dos senhores. A Alemanha é um tradicional defensor da integração europeia, por isso que eu contei aquela historinha geopolítica desde lá da Paz de Westfália, né, do multilateralismo e do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Contamos com a Alemanha, né? Tem sido um parceiro nosso, né? A área militar, no começo do século passado, quando nós começamos, né, a nos modernizar, um grupo de oficiais foi mandado para a Alemanha ali para trabalhar junto com o exército do Kaiser, retornaram, né, foram os precursores de modernizações no exército brasileiro, eram chamados jovens turcos, né? Entre eles um foi presidente da República, que foi o Marechal Hermes da Fonseca, tá? Então, existe toda uma longa história. E hoje estamos aqui lá em Santa Maria, na área militar, né, com o nosso Leopard, com a KLM aí, trabalhando junto, né, e andando cada vez mais. Concluindo, senhoras e senhores, porque eu acho que todo mundo está com fome, né, eu queria lembrar que existem pilares da civilização ocidental e que o nosso governo não vai se afastar desses pilares. O primeiro dele é o Pacto de Gerações. Então, o Pacto de Gerações está presente na questão da reforma da Previdência, né? A gente tem que passar o bastão para a geração que vai nos suceder com o país em condições, né? Senão, nós estaremos quebrando essa coluna vertebral, essa linha mestra de qualquer nação ocidental, tá? Nós não podemos deixar esse pessoal ao relento. A democracia.
Né? Ninguém, acho que todos aqui entendem isso muito bem. Né? A democracia tem as suas imperfeições, é difícil, as soluções não acontecem da noite para o dia, exige diálogo, exige paciência, mas é a forma como as nações avançadas e civilizadas se organizam. Fora do capitalismo também não há vida útil. Não é? O regime do planejamento centralizado, não é? O regime socialista, ele não deu certo em lugar nenhum, só levou para a fome, para a miséria. O último exemplo acabado é o socialismo do século XXI, ou o bolivarianismo, que transformou a Venezuela num país em ruínas. Estado de Direito. Lei vale para todos. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Ainda damos umas capengadas nisso aqui. Não é? Existem Silvas mais iguais que outros Silvas. Não é? Nós não podemos permitir isso aí. Estado de Direito tem que valer para todo mundo. Não é? E sociedade civil forte. É isso aqui, senhoras e senhores. Não é? Uma Câmara de Comércio dessa natureza, não é? Discutindo os assuntos que lhes interessam, não sendo omissos, né, no que está ocorrendo ao seu redor, não é? Buscando influir junto aos seus eleitos, buscando influir junto aos seus governos. Isso é força da civilização ocidental e que a gente não pode abandonar em momento nenhum. Eu resumo tudo aqui, a nossa agenda de produtividade, não é? A busca da solução do problema fiscal, temos que equilibrar receita e despesa, a questão da segurança pública, onde nós estamos buscando atuar em 4 eixos, né? O primeiro eixo é a questão da legislação, está lá dentro do Congresso a discussão do pacote do ministro Moro, nós temos uma legislação leniente, o camarada mata uma pessoa, 5 anos depois ele está na rua, temos que discutir, não é, sem paixões, a questão de crimes cometidos por menor de idade, um cara de 17 anos de idade comete crime, mata e passa 1 ano e meio aí numa instituição qualquer e volta, né, para esse pacote todo aí. É um momento complicado e que nós temos que ver isso de uma forma coerente. A questão dos presídios, que não podem ser nem masmorra, nem colônia de férias. Né? E é o que nós temos, com as exceções de praxe. Né? A polícia, que tem que estar equipada tecnologicamente, integrada, de modo que ela possa cumprir a sua missão, né? E a questão social. Então, nós temos que agir na periferia, por isso que eu falei no começo sobre a questão do Brasil, né? Essa exclusão que ocorre na periferia das grandes cidades. Essas pessoas elas têm que ter casa com número, né? Tem que ter luz, né? Que não é o gato, né? Tem que ter água encanada, tem que ter esgoto, tem que ter uma escola de tempo integral, de modo que pais e mães possam sair para trabalhar e não deixem seus filhos soltos na rua, e tem que ter unidades de pronto atendimento que funcione e lhe dê o atendimento básico de saúde. Nós temos que lutar para fazer isso aí funcionar. Né? Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ficar enxugando gelo o tempo todo nessa questão. E lembrar que as políticas que nós temos que traçar são políticas de Estado, aquelas que vão ser perenes no tempo, de modo que o país tenha um projeto, independente do governo de turno, e não mera política de governo que pode assegurar um voo de galinha em termos de crescimento econômico, passa a bola para o seguinte, lava as mãos, né, e continuamos numa situação complicada. E aí é importante lembrar isso aqui. Todos nós queremos mudança, mas todos nós temos que mudar. Então, teremos que ceder em algumas coisas, né? Temos que realmente estar comprometido com isso aí, e não achar que isso é problema dos outros. Muito obrigado.